Adiada para amanhã a sessão parlamentar de hoje, que tinha como emenda discussão e aprovação dos estatutos do líder da oposição. Preciso esperar mais de 3 horas para assistir à sessão parlamentar de 15 de julho. O início dos trabalhos foi previsto para as 10 horas, mas pelo menos até às 13h25 não foi dada abertura. A justificativa tinha a ver com a visita do primeiro-ministro à ANP, onde teriam abordado assuntos não revelados, mas que julgaram ser do interesse do país. Estávamos numa concertação com o chefe do governo relativamente à situação da gestão da Assembleia, das preocupações inerentes aos deputados da nação. Isso levou-nos quase 3 horas de tempo, 4 horas de tempo. Entabulávamos uma discussão, uma concertação para encontrarmos algumas soluções. Como devem saber, os deputados da nação no plenário criaram comissões de revisão da Constituição, da Reconciliação Nacional. E mal foi dada a abertura, a sessão que serviria para discutir e aprovar o estatuto do líder da oposição foi adiada para o dia seguinte, ou seja, para 16 de julho. O primeiro-ministro recebeu hoje em audiência a comunidade cabo-verdiana residente no país. O encontro visa inteirar dos assuntos ligados à visita do chefe do Estado Executivo cabo-verdiano, José Maria Neves. A comunidade cabo-verdiana residente na Guiné-Bissau manteve um encontro com o primeiro-ministro engenheiro Domingos Simões Pereira. À saída do encontro, a presidente da Associação dos Cabo-Verdianos no país revelou à imprensa o teor da conversa mantida com o chefe do executivo guineense. Viemos cá para acertar alguns detalhes em termos de comunidade cabo-verdiana que estão residentes aqui na Guiné-Bissau, para saber da visita, como é que o primeiro-ministro também pode ter encontro com essa comunidade. O primeiro-ministro vai receber a comunidade cabo-verdiana na Azaleia Hotel no dia domingo, às 16 horas, e depois desse encontro vai ter um concerto no Che Guevara, Praça Che Guevara, que vai ser às 18h30. Além dos assuntos ligados à visita do primeiro-ministro de Cabo Verde, também foi abordada a questão relacionada a um terreno na zona leste da Guiné-Bissau para a criação de uma cooperativa agrícola. Para além de que a senhora Presidente apresenta voz, no PP também há outras coisas ligadas à comunidade local, isso de futuro, não é? Não tem um projeto para não vai trabalhar na zona da agricultura, tanto no que diz de que leva essa preocupação sobre o primeiro-ministro, que fica incumbido entre ele e o assessor de CIL para dar andamento naquela situação. Portanto, que ele é uma coisa que não está bem desenvolver no futuro com a imprensa para poder largar, mas só depois de não ter autorização de referir o terreno. Portanto, é um terreno para a criação de uma cooperativa agrícola na leste e não está empenhado nele porque realmente a agricultura é o futuro desenvolvimento dessa associação. Portanto, é o que não devia acrescentar nessa. A atenção da comunidade cabo-verdiana no país está virada à visita do primeiro-ministro daquele arquipélago, José Maria Neves. No quadro de avaliação e acompanhamento anual dos projetos de desenvolvimento financiado pelo governo japonês, o ministro das Finanças reuniu hoje com a delegação que se encontra no país. O encontro vem na sequência da cooperação bilateral com a Guiné-Bissau desde a década de 80. A comitiva chefiada pelo ministro das Finanças reuniu no início da tarde com a delegação japonesa que se encontra no país para um dia de trabalho. O objeto da análise é acompanhar de perto projetos financiados pelo Estado japonês e inteirar de novas estratégias do governo. Estas consultas são realizadas uma vez por ano. É o momento para fazermos o balanço de como é que as coisas estão a ocorrer e, ao mesmo tempo, projetarmos o futuro. Na consulta de hoje estamos a discutir a estratégia do Japão
para a sua assistência à Guiné-Bissau. O Governo vai também apresentar a sua estratégia 2015-2025 Terra Arranca e depois vamos analisar a carteira de projetos que o Japão já financiou na Guiné-Bissau, o que é que funcionou menos bem e tirar as ilações para poder melhorar o desempenho da ajuda do Japão à Guiné-Bissau. Projetos que eles financiaram, sobretudo das escolas, como é que está a andar a situação? Hoje mesmo vão ser inauguradas algumas escolas do Japão. O Japão financiou um conjunto de escolas, como sabem, aqui em Bissau e também na região de Biombo, e essas escolas já estão praticamente concluídas, algumas delas já estão a funcionar há algum tempo. Para Martins, a ambição do governo não se limita apenas em angariar financiamentos. O nosso propósito enquanto governo é criar as condições para que no futuro estes programas financiados pelo Japão possam ser bem geridos e que os fundos possam ser utilizados para os fins a que foram previstos, de modo a reforçar a nossa capacidade e também a melhorar as condições de vida das nossas populações. A cooperação japonesa para a Guiné-Bissau começou em 1980 e o montante total é de 16 bilhões e 300 milhões de ienes japonesa, ou seja, 8 bilhões e 500 milhões de francos CFA. Esta importante contribuição financeira permitiu a realização de importantes projetos, onde os mais recentes são a construção de um centro para a pesca artesanal em Cassine, a permis de pesca artesanal a Cassine. Cerca de 80 bilhões de francos CFAs é o montante que o governo japonês injetou nos projetos de desenvolvimento do país desde a década de 80. O Sindicato de Base da Guiné Telecom e Guinétel realizou hoje uma conferência de imprensa para divulgar a difícil situação vigente tanto da rede fixa quanto da rede móvel. Os funcionários da Guiné Telecom e Guinétel contestam a falta de intervenção do governo para a retoma do funcionamento pleno dos serviços estatais das telecomunicações. Telecom e Guinétel que afluíram a esta conferência de imprensa, onde o Sindicato de Base divulgou o que se passa em consequência da inoperacionalidade vigente nos serviços estatais das telecomunicações desde fevereiro de 2013, com salários em atraso. Considerando que os funcionários das duas empresas têm salário em atraso 18 meses, de setembro de 2013 a setembro de 2014 e de fevereiro a junho de 2015. Apesar das dificuldades, os trabalhadores nunca baixaram os braços e conseguiram produzir os documentos necessários para o relançamento da empresa, espelhando o futuro das mesmas e, consequentemente, melhoria dos funcionamentos das telecomunicações na Guiné-Bissau, tendo a recomendação sido remetido ao Governo, através da Secretaria de Estado dos Transportes e Comunicação, que até agora não apresentou nenhuma decisão por parte do Governo desde março do ano em curso. Os funcionários estranham e questionam porquê da não inclusão da Guiné Telecom e Guinétel na parceria público-privada que abrange outras instituições sob tutela dos transportes e comunicações. Qual é a razão da prioridade do agendamento de algumas empresas afetas à Secretaria de Estado de Transporte e Telecomunicações no processo de assinatura de parceria pública-privada, deixando a Guiné Telecom, Guinétel, de fora com os equipamentos a degradarem-se diariamente, como forma de concretizar os seus sonhos, de aniquilar as mesmas e implementar as ideias dos outros. Por se tratar de um setor particularmente sensível para defesa e segurança, a Guiné Telecom deve ser transformada numa empresa gestora de infraestrutura e prestadora de serviço das telecomunicações. O Sindicato de Base dos Funcionários da Guiné Telecom e Guinétel considera que o Governo não valorizou as recomendações saídas da conferência realizada sobre o setor das telecomunicações, atualmente sob o monopólio de empresas privadas na Guiné-Bissau.
É exatamente sobre a ausência de uma companhia nacional das telecomunicações que os técnicos da Guiné Telecom e Guinetel alertam as autoridades sobre o perigo a que a Guiné-Bissau está exposta. Os técnicos deste setor apontam que a ausência da operacionalidade da Guiné Telecom e Guinetel coloca a soberania da Guiné-Bissau numa situação vulnerável. Pelos funcionários da Guiné Telecom e Guinetel, os técnicos de ambas empresas representativas do Estado no setor das telecomunicações alertaram em entrevista exclusiva à televisão da Guiné-Bissau sobre as consequências e os prejuízos desta inoperacionalidade vigente. Está muito exposto, porque comunicação móvel usa mais linhas artesianas e a nós não conseguimos, mesmo ali na Guiné própria, acontece. Às vezes, se tem falha técnica entre dois operadores, pode ser de outro todo e aquele outro. Sem vontade, sem vontade. E aquela interferência, se existe. Assim também, alguém para se vontade que mexe e pode camuflar frequência para ir fazer qualquer coisa. Tudo que a gente está fazendo de acordo. Quer dizer, se alguém tem interesse, e que não faz. Mas se alguém tem interesse para fazer qualquer coisa, aí não é fácil. Agora, o único que é que seguro é que ele rede fixa, você vê como a única maneira de escutar, talvez para desencapar fio em algum ponto que a gente também não olha. Porque nem pode pendurar na cabo com o telefone para escutar a conversa, porque assim próprio como é que saiu nós. Aquilo aqui é o problema. Os técnicos do setor privado das telecomunicações apontam para lá de questões de segurança e da soberania nacional os prejuízos econômicos presentes nesta inoperacionalidade que remonta a fevereiro de 2013. Na toda parte do mundo, telecomunicação, sei lá, e mina de petróleo. Vai ver na toda parte do mundo, empresas de telecomunicações, empresas rentáveis, que está daí, pode ter, e pode, manga de viagem, não estou a falar como a Guiné-Bissau é um mercado pequenino, mas Guiné-Bissau é um mercado pequenino, não tem mercado, por exemplo, de Gâmbia, que tem 4 operadores, que tem a população mais pequenina do que Guiné-Bissau. A nós não tem um mercado grande, para ver, a gente usa telemóveis, prejuízo garante, se não contei um ano e tal, quase 2 anos, que não pirre assim, que não fazia aquele aí prejuízo de bilhões e bilhões de francos, chefe, que por imagina. O Centro de Telecomunicações de Pra alberga equipamentos conforme explicações técnicas, mesmo da tecnologia de ponta, mas sem aproveitamento desejável devido ao não funcionamento da Guiné Telecom e Guinetel. Incompatíveis ao não funcionamento prolongado, estes equipamentos são diariamente propensos aos riscos de avaria, até acentuada. E hoje conferido posse ao novo sindicato de base da televisão da Guiné-Bissau para um mandato de 4 anos. Francisco Indequi e a sua equipa prometem trabalhar para o desenvolvimento desta estação televisiva e para o bem-estar de todos os funcionários desta casa. Minha energia e aptidão, cumprindo com zelo e dedicação total às funções para as quais fui eleito. Juro. Com estes juramentos, a nova direção do Sindicato de Base da Televisão da Guiné-Bissau promete trabalhar para que haja união em prol do desenvolvimento desta estação televisiva. Nós estamos à testa deste comitê sindical, contando com a colaboração de todos os funcionários sem exceção. Porque aqui não há funcionários de ontem, não há funcionários de hoje. Todos somos funcionários desta casa e queremos o progresso da nossa querida televisão. Portanto, o bloco dos funcionários da televisão, que eu represento aqui, conta ter uma parceria forte com a direção da televisão, porque, afinal das contas, estamos no mesmo barco. Membros da Assembleia Geral parabenizaram o novo corpo diretivo. Quero aqui simplesmente assegurar que foi um exercício democrático considerado livre, justo e transparente, aos olhos dos que bem sabem observar e analisar. Regozijo-me com o empréstimo dessa equipa constituída por apenas 3 elementos, mas que contou com a participação jamais vista de todos os funcionários. A todos, mas a todos nós, quero aqui deixar um apelo antes de terminar, para que esta eleição não seja encarada como uma questão de vida ou morte, trazendo ainda mais suposta divisão no seio dos trabalhadores desta estação televisiva. Façamos dela, assim, um cumbo de barreira, um benhalé, pois a vida é um processo. Portanto, o preconceito do menino garante menino, deve ser extinto nas nossas mentes. Lembro-me que há mais de 20 anos,
um dirigente guineense dizia que a televisão estava entregue nas mãos de meninos. Meninos esses, então, garantes da OSS. Portanto, ninguém deve e pode negar que os meninos da OSS serão garantes da manhã. Entretanto, a diretora-geral da TGB promete apoio e colaboração total à nova direção do sindicato de base. A parte da direção da televisão da Guiné-Bissau vai ter toda a colaboração, toda a abertura e apoio. O presidente Francisco Indeki disse bem que nós estamos no mesmo barco e eu espero que seja assim mesmo. Nós estamos no mesmo barco e que as pessoas comportem como se estivessem mesmo no mesmo barco onde nós estamos. Por isso, mais uma vez, eu peço aos colegas para serem sindicalistas de verdade e nada de guerras com a direção, porque, como disse o Francisco Indeki, nós estamos no mesmo barco. A direção está aberta, como disse, nós temos um assento no Conselho Diretivo para um elemento do sindicato, seja ele o presidente ou qualquer outro membro, pode assistir o Conselho Diretivo. Portanto, é um sinal de transparência. Quem tiver sugestões, tem o fórum próprio para apresentar essas sugestões. Quem tiver propostas, tem o fórum. E se quiserem esclarecimento, nós estamos ali para dar esclarecimentos e não fazer calúnias, como tem sido o caso do sindicato cessante. Em representação do Ministro da Comunicação Social, Sálio Diallo afirma que as portas do Ministério estarão sempre abertas para o sindicato para qualquer eventualidade. O Ministério da Comunicação Social, o que espera dos novos sindicatos, é acompanhar esta nova dinâmica, sempre revista a defesa intransigente dos direitos dos funcionários. Para nós, isto é muito importante, porque um funcionário dedicado torna-se um funcionário exigente. Recordo que as eleições do sindicato de base da TGB aconteceram a 26 de junho passado e daí saiu a nova direção liderada por Francisco Indeki. Depois da cerimônia da posse foi brindado o coquetel para os convidados presentes. Foi aberto hoje o seminário de capacitação de 3 semanas para os professores da língua inglesa da Guiné-Bissau. O encontro visa fazer a revisão do programa de estudos da língua inglesa e adotá-los às novas ferramentas linguísticas. Professores de língua inglesa vindos de diferentes regiões do país estão a ser capacitados com novas ferramentas para o ensino do inglês na Guiné-Bissau. Igualmente, prevê-se dar um pequeno retoque aos programas do ensino. As novas metodologias de aprendizagem serão também introduzidas. O objetivo desta formação é o workshop para capacitar professores de língua inglesa, para ter mais acesso a novas tecnologias de forma de aulas e para também ter mais experiência que falar de metodologia e pedagogia própria de ensino. Portanto, não sei se na terceira formação que não tem, né? Um mês atrás nós tivemos uma outra formação, também vim para capacitar professores. Esta também não tem o mesmo objetivo, mas só que neste ali não tem que alargar mais, porque não tem 3 semanas. 3 semanas não tem que subir próprio no programa de ensino de língua inglesa, não tem que fazer algumas revisões aí. A coordenação da língua inglesa está apostada em trabalhar em estreita colaboração com a associação e realçar a pertinência da formação reiniciada. A partir da iniciativa, a não colaborar com eles, no sentido de ajudar, promover professores de língua inglesa. A sessão de abertura foi presidida pelo diretor da Escola Normal Superior Chico T, que apelou ao fortalecimento da língua inglesa no país. Certamente que se esse encontro resultar, der bons frutos, teremos possibilidades de ter mais encontros, porque há disponibilidade por parte da Embaixada da América e nós temos que saber aproveitar dessas oportunidades. Aproveito para dizer que espero que esse período de 15 a 3 de agosto seja realmente um período muito aproveitado para o bem, não só da Escola Normal Superior Chico T, mas para o bem do ensino da Guiné-Bissau e para o bem, em particular, do ensino de inglês no nosso país. 2 especialistas vieram do Escritório Regional de Língua Inglesa em Dakar para ministrarem o curso. Consta que o inglês é a primeira língua mais falada no mundo e o seu ensino vem ganhando cada vez mais adeptos na Guiné-Bissau.
Regressou ontem ao país a delegação do Partido da Renovação Social. Os renovadores estiveram na cimeira dos líderes da Organização Internacional Democrata em México. PRS foi admitido como membro da comunidade política da direita centrista. Democrata centrista, realizada em México, promoveu uma conferência de imprensa para fazer o relato da proeza alcançada pelo partido. 2 anos não está grande processo e aquilo que se forma estratégica e inteligentemente, sob-se orientação, aonde não conseguir atingir esse objetivo que estava de cumprir, sendo de fazer conta do partido, sendo fazer parte de uma das associações políticas internacionais. E, nesse caso, felizmente, não vai pertencer a nenhuma associação política do mundo. O Partido da Renovação Social foi eleito membro de pleno direito da Internacional Democrata Centrista por aclamação na reunião de líderes bianual promovida no passado dia 10 de corrente na cidade de México, na presença de centenas de delegados presentes do mundo das mais diversas regiões do mundo. Para Florentino Mendes, o Partido da Renovação Social reveste-se de princípios que norteiam a organização, razão pela qual foi admitido. O PRS reveste de princípios que norteiam a IDC. E por isso, a IDC, no reconhecimento do esforço do nosso presidente Alberto Navarro, os dirigentes do partido têm vindo a desenvolver para a paz e estabilidade da Guiné-Bissau, então, por espaço de tempo, analisou e aceitou a nossa candidatura. O presidente da Renovação Social considera esta admissão como uma das mais importantes conquistas históricas do partido. A hoje, um dia mais alto na história do PRS. Para além do dia em que o PRS fundaram um dos bairros de capital, e hoje e segundo dia que perde-se continua a mostrar o mundo como de facto inaquecíssimo a um partido político para servir de Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social foi desde o dia 10 do corrente membro da Organização Internacional Democrata Centrista, a par dos outros grandes colossos da política mundial. Com o objetivo de reforçar a capacidade de intervenção da saúde e melhorar a qualidade de acesso das mulheres e crianças às estruturas sanitárias, o Fundo das Nações Unidas para a População entregou ontem 10 motoambulâncias ao governo regional de Bafatá, no quadro da iniciativa H4+. A cerimônia foi testemunhada pela ministra da Saúde Pública, Valentina Mendes. As ambulâncias estão destinadas ao transporte de urgência obstétrica na região de Bafatá. A cerimônia de entrega das mesmas aconteceu na presença de várias organizações que intervêm na área da saúde daquela região. A finalidade é reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil na província leste. Não espera como ali quem de direitos humanos, parte do Ministério de Saúde e na pessoa do diretor regional, é na se seleciona gente, pelo menos que está sentindo pena de um doente. Vamos gerir bem estes materiais que ora estão a pôr à nossa disposição. Vamos geri-la de forma a podermos, de facto, diminuir a mortalidade das nossas mulheres. A representante do FUNAP na Guiné-Bissau sublinhou as causas da mortalidade infantil. Primeiro, atraso na tomada de decisão para ir ao hospital. Segundo, atraso no transporte para as estruturas de saúde. 3. Atraso na recepção a nível da estrutura de saúde. As intervenções a nível da comunidade têm para alvo geralmente o primeiro e o segundo atrasos. Elas servem para melhorar a utilização dos serviços. Valentina Mendes disse que o gesto vai ao encontro da prioridade do governo na matéria da saúde e irá colmatar as dificuldades a nível das áreas sanitárias de difícil acesso. No programa de governação, nós dá prioridade a estabelecimentos mais baixos, cuidados primários de saúde,
é quando nossos parceiros nos ajudaram realmente na petrachar cuidados primários de saúde, cuidados básicos de saúde. Porque lá que a população mais está bem, né, vai ter um bom atendimento e hora que não é transferido para um centro regional ou para um centro de referência nacional, vai transferido numa situação de que não pode dar realmente assistência. No total, foram 10 motos-ambulâncias disponibilizadas no quadro da iniciativa H4+, que congrega 4 países e está aberto a mais integração. Igualmente, no quadro da iniciativa H4+, o Fundo das Nações Unidas para a População entregou as motorizadas regionais às autoridades regionais de Gabu, 10 motorizadas. A comitiva foi recebida pelo donativo. Para eles, as motos-ambulâncias irão reforçar a capacidade de intervenção da saúde e melhorar a qualidade de acesso das mulheres e crianças às estruturas sanitárias. Eu não penso como esse vai ajudar nós de saúde de direito, porque não tem manga de caos os horários que os bicuma está tendo dificuldade de acontecer doenças ali dentro da cidade. Mas com essa nota ali, não penso como agora manga de gente pode vir acontecer doentes ali dentro da cidade de Gabo. No nome da população da região de Gabo e no nome próprio, nome se agradecer ao Governo Central, em especial o Ministério da Saúde e também os nossos parceiros, nesse caso concreto do FUNAP, é apoio que é fazer. E soma que no delegado regional fala de saúde, esses materiais de equipamento que é dado, e não é usado para ser destino, não é fazer tudo força para de facto que dificuldades que a população está a deparar, portanto para ir reduzir. A Ministra da Saúde Pública exortou os usuários a fazer o bom uso dos materiais por forma a garantir a sustentabilidade da iniciativa. Não a pedir autoridade regional, responsáveis políticos, responsáveis regional, para não fazer bom uso de material. E está para assim como a imota e uma coisa que a nosso futuro não pode adquirir. Mas olha como só com o apoio de nossos parceiros que não pode adquirir para não ter na população. Portanto, a nosso não tem que ser o vigilante, a nosso não tem que ser o dono, porque a nosso de dono de motoambulância. Não ser o vigilante, não julgue como é que não faz o bom uso dela. Não pedir a população própria em geral. Porque não pedir uso de ambulância na casos de que é preciso, né? Por vezes não está fazendo uso de materiais que não está partido para outros fins. Mas não espera como Gabo na base do exemplo de uso de material que não é partido e para a próxima vez, hora que não fazer uma visita de avaliação desses materiais que não é partido, para o doador sentir como é parte uma coisa mais cedo, ainda cedo usado para fim que é destinado para ela. Segundo informações reveladas pela Ministra, a província leste é a zona com maior índice de mortalidade materno, neonatal e infantil no país. O Conselho de Ministros reuniu ontem em sessão extraordinária em Bissau. Durante a sessão foram retomado o processo de avaliação e desempenho do Executivo. Também o Conselho de Ministros considerou a atuação do Ministério Público sobre os membros do Executivo uma falta de colaboração institucional. Guiné-Bissau, Presidência do Conselho de Ministros. Comunicado do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu-se ontem, dia 14, em sessão extraordinária no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté, do Palácio do Governo, em Bissau, sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro Engenheiro Domingos Simões Pereira. Nessa sessão, o Conselho de Ministros retomou o processo de avaliação do desempenho do Executivo, decorrido o primeiro dos 4 anos do seu mandato, tendo reconhecido que, apesar de ter sido registrado insuficiências em alguns setores, o balanço é globalmente satisfatório. Perante este pulsar positivo da governação, com realizações concretas na senda da melhoria das condições de vida e do bem-estar das nossas populações, fatos que, aliás, mereceram reconhecimento público do nosso povo em diversas ocasiões e latitudes, o Conselho de Ministros reteve sua atenção sobre o impacto da atuação do Ministério Público em relação aos membros do Governo, envoltos em processos de audições alegadamente de natureza criminal jamais registrados na história democrática do nosso país.
considerando que a atuação do Ministério Público, para além da sua incidência quase exclusiva sobre os membros do atual Executivo, insere em si uma clara falta de colaboração institucional com o Governo, no momento em que as diversas categorias socioprofissionais do país e a comunidade internacional exclusivamente dão nota positiva a este impressionante volte-face registrado em apenas um ano na gestão dos destinos da Guiné-Bissau. Nesta conformidade e depois de discussão e devida ponderação, o Conselho de Ministros, arredando-se de qualquer tentativa de obstrução à Justiça, deliberou o seguinte: requerer a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, um debate de urgência ao abrigo do disposto na linha C do número 1 do artigo 68º do Regimento da ANP, para apreciação do estado e funcionamento atual da Justiça, com particular incidência sobre a atuação do Ministério Público, quer nas suas funções de titular da ação penal, como na de advogado do Estado. O plenário governamental, após a apreciação, aprovou a proposta do programa de visita do primeiro-ministro de Cabo Verde ao nosso país, apresentada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional. O Conselho de Ministros, atento ao início da época chuvosa e tal como fizera no ano passado, tomou a seguinte deliberação. Ponto 1. Retomar a campanha nacional de limpeza e desobstrução das drenagens em toda a extensão do território nacional, ou seja, nas regiões, nos setores, nas seções administrativas e nas tabancas. Ponto 2. Validar a composição da Comissão Nacional de Limpeza e Desinfecção, abreviadamente designada CNALD. Ponto 3. Fixar para o dia 25 de julho corrente, sábado, como data de relançamento da campanha de limpeza e desobstrução das drenagens. Ponto 4. Mandatar os governadores regionais, os administradores dos setores, régulos e chefes de tabancas, entidades religiosas, movimentos da sociedade civil e demais organizações para liderarem a campanha de limpeza nas respectivas áreas de jurisdição. Ponto 5. Apelar às entidades e organismos internacionais sediadas no país no sentido de apoiarem esta iniciativa do Governo que visa a melhoria das condições higiênico-sanitárias das nossas populações. Bissau, 15 de julho de 2015. Na ausência do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Otávio Alves, Ministro da Administração Interna. Foi comemorado ontem o Dia da Revolução Francesa. Para assinalar a data, o enviado de François Hollande exortou as autoridades nacionais a terem em conta a estabilidade política como condição indispensável para o arranque do desenvolvimento da Guiné-Bissau. 14 de julho, o Dia da Revolução Francesa, continua a ser recordada por toda a humanidade pela sua contribuição para a liberdade de pensamento do homem moderno. Durante a cerimônia de comemoração, o embaixador da França assegurou que o seu país está atento em acompanhar a situação política na Guiné-Bissau. A estabilidade da Guiné é um componente essencial da estabilidade do continente africano e mais particularmente da África Ocidental e da sub-região. A democracia foi restabelecida há um ano com as eleições livres, transparentes e totalmente legítimas. A boa cooperação, a confiança entre todos os responsáveis eleitos, que são os depositários da legitimidade e da vontade do povo, são condições prioritárias para a reconstrução do Estado, do seu bom funcionamento, da sua modernização e do desenvolvimento harmonioso do país, enfim, da estabilidade. Qualquer tensão, real ou suposto, qualquer fator rumor, pode prejudicar este frágil capital de confiança. Confiança da comunidade internacional, confiança dos doadores, mas também confiança dos investidores potenciais que desejam estabilidade e garantias suficientes para investimentos deles.
O diplomata francês assegurou ainda que o regresso à ordem constitucional não se limita às eleições, mas é imprescindível para a estabilidade no país. Entre outras coisas, o bom funcionamento da justiça, a reforma das forças armadas, a subordinação delas ao poder civil eleito e ao respeito delas da ordem constitucional e das leis, a luta contra a corrupção, a luta contra todos os tráficos ilícitos e particularmente contra o tráfico de drogas. Estas resoluções pedem também a implementação de um verdadeiro mecanismo de reconciliação e de paz civil, baseado na justiça e no respeito dos direitos humanos e das vítimas. Não pode se tratar somente de um perdão sem confissão, de uma amnistia ou de um processo que significaria a impunidade para todos os crimes cometidos. Seria um risco para a estabilidade do país e o futuro, como infelizmente muitas vezes aconteceu na história do vosso país. O enviado de França à Holanda exortou as autoridades nacionais a ter em conta a estabilidade política como condição sine qua non para o desenvolvimento do programa Terra Arrancar e atrair o fundo da mesa redonda.